Não sei se já tem irmãos aí, mas eu estou verificando se a transmissão está no ar. E vou enviar o convite. Estamos no ar. Vou mandar uma mensagem para que todos os nossos irmãos possam participar da gente desse ano bíblico de hoje. Vamos lá. Então vamos iniciar. Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler O Desejado de Todas as Nações, capítulo 17. Vamos estudar hoje a história de Nicodemos. Hoje, por ser sábado, eu estou fazendo essa live, então a gente consegue interagir mais, a gente pode passar um tempo maior juntos, não precisa ficar contando o tempo, passou 20 minutos, passou 15, enfim. A gente pode agora estudar juntos. Vocês podem deixar as mensagens no chat, que eu vou estar conseguindo ler aqui, e a gente pode interagir. Lembrando, esse estudo é um resumo do Desejado de Todas as Nações, capítulo 17. Eu não fiz o resumo do resumo, porque hoje, como a gente está live, então eu vou lendo aqui, vou comentando, e a gente pode parar e conversar um pouco melhor. Vamos lá. Nicodemos ocupava posição de alta confiança na nação judaica, possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Fora juntamente com outros agitado pelos ensinos de Jesus, se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pela humildade do Nazareno. Pelo humilde Nazareno. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Então aqui a gente já começa a perceber como Jesus trabalha na vida das pessoas, através do seu amor, através da sua humildade. Ele cativa as pessoas a se aproximarem dele cada vez mais. E assim foi com Nicodemos. Não importando a classe social, Jesus consegue alcançar a todas as pessoas, sendo ele próprio. Então, quando nós vamos pregar a mensagem, quando nós vamos levar o evangelho, nós devemos sempre estar olhando com esses olhos, os olhos de Jesus, como Jesus está vendo, como Jesus está agindo. Então eu devo tentar trabalhar e agir da mesma forma, levando a Jesus como ele é, sem querer inventar, sem querer mudar, e o próprio Jesus vai atrair as pessoas a si. A manifestação de autoridade por parte de Cristo na purificação do templo despertara nos sacerdotes e principais decidido ódio, temiam o poder desse estranho. Ou seja, ao mesmo tempo que algumas pessoas eram atraídas para Cristo, assim como Nicodemos foi atraído para Cristo, queria conhecer mais a Cristo, queria compreender mais a Cristo, algumas pessoas eram totalmente afastadas de Cristo. Por quê? Porque essas pessoas elas tinham medo de perder a sua influência, medo de Cristo, medo de como ele agia. Elas não gostavam da forma como Cristo agia, então elas se afastavam de Cristo e queriam afastar as outras pessoas também de Cristo. Sempre há dois grupos de pessoas quando nós falamos de Jesus. Aquelas que querem buscar cada vez mais e aquelas que querem se afastar cada vez mais. Determinaram acabar com sua obra, mas nem todos concordavam com isso. Alguns havia que temiam opor-se à pessoa tão evidentemente dirigida pelo Espírito Santo. Ou seja, assim como hoje acontece de que tem pessoas que têm medo de Cristo, medo do que o cristianismo pode fazer, pessoas que têm o pavor de pensar que alguém de sua casa pode ser um cristão, pode entrar para uma igreja, assim como existe esse medo hoje, naquele tempo também existia quando as pessoas olhavam para Cristo. Boa noite, irmão Celeste, não sei se é o nome do irmão. Boa noite para você, aqui é boa tarde, ainda estamos na tarde de sábado, 3 horas da tarde aqui no Brasil. Temiam que, conspirando contra Cristo, os sacerdotes e principais estivessem seguindo os passos dos seus antepassados,
e trouxessem à nação novas calamidades. Nicodemos partilhava desse sentimento, ou seja, havia uma mistura de sentimentos ali na nação judaica. Ao mesmo tempo que alguns queriam cada vez mais se aproximar de Cristo, aquelas pessoas que não queriam a Cristo, elas tinham duas vertentes: aquelas que queriam afastar e queriam matar a Cristo já logo desde o início do ministério dele, e outras que temiam que fazendo isso elas estariam atraindo a calamidade. Nicodemos, ele era um pouco ali de dois: aqueles que tinham medo do que aconteceria se fizessem o mal a Cristo, e ao mesmo tempo ele queria se aproximar cada vez mais de Cristo. Desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias, e quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que este era aquele que havia de vir. É verdade, irmão. Graças à internet a gente consegue se comunicar hoje com todo mundo, conversando com vocês agora, e a gente consegue estudar juntos a palavra e crescermos juntos. Vamos assim propagando o evangelho cada vez mais. Então vamos lá, voltando aqui. Então, quanto mais Nicodemos estudava a respeito de Cristo, quanto mais Nicodemos estudava a pessoa de Cristo, mais ele tinha vontade de se aproximar de Cristo, mais ele tinha vontade de estar com Cristo, mais ele tinha vontade de ter aquela entrevista que nós conhecemos de João 3. Então, Nicodemos, ele começou a estudar as palavras de Cristo e ele entendia que Jesus era de fato o Messias que haveria de vir. Desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recuava ante a ideia de o procurar abertamente. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu reconhecer-se em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. E chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do mesmo. Boa tarde, irmã Kátia. Então aqui nós aprendemos uma lição que nós devemos tomar o exemplo, o contrário de Nicodemos. Nicodemos, ele queria se aproximar de Cristo, mas ele se preocupava muito com as questões exteriores. O que vão pensar de mim se eu me aproximar de Cristo? O que vai acontecer se eu me aproximar? Como que as pessoas vão falar de mim? Olha como eu estou sendo humilhado por estar me aproximando de Cristo. Muitas vezes hoje, nos nossos dias, quando nós nos tornamos cristãos, somos alvo de chacota. Muitas vezes, dentro do nosso círculo familiar, nós começamos a ser afastados das coisas, justamente porque é um cristão, porque não bebe, porque não fala, não tem brincadeiras que não convém a um cristão. Então, essas situações, as mesmas situações que acontecem hoje quando nos tornamos cristãos, quando nós buscamos a Cristo, feliz sábado, quando nos tornamos cristãos, quando nós buscamos a Cristo, existia ali com Nicodemos. Se ele fosse até Cristo, seria humilhante para ele, iria ser algo que ele temia, porque ele não seria mais honrado como ele era. O próprio ali afastando, ele queria ir, mas ao mesmo tempo não queria. Ele estava num dilema. Se eu for, as pessoas não vão mais valorizar a minha opinião. Se eu não for, eu vou ficar com essa dúvida constante. Então, nós sabemos que ele vai escondido, de madrugada. Ele descobriu onde Jesus ia à noite, lá no Monte das Oliveiras, e foi ter com ele escondido. Rabi, disse ele, bem sabemos que és mestre. Não sei se o volume está muito bom, vou dar uma baixadinha aqui, se ficar ruim os irmãos falam. Rabi, disse ele, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esperava, falando dos raros dons de Cristo como mestre, bem como o seu maravilhoso poder de operar milagres, preparar o terreno para a entrevista que pretendia. Suas palavras visavam exprimir e despertar confiança. Na realidade, porém, exprimiam incredulidade. Não reconheceu Jesus como Messias, mas apenas como um mestre enviado por Deus. Então aqui, boa tarde, irmã Marileide, tá meio ruim aqui. Boa tarde, irmã Artêmia. Boa tarde a todos. Estamos estudando hoje Desejado de Todas as Nações, capítulo 17. Então quando Nicodemos se encontra, que ele vai cheio de lisonjas a Cristo, falando, Rabi, mestre, sabemos que você vem da parte de Deus, apesar dele estar querendo inflar o ego de Jesus, querendo mostrar que
conhece que Jesus veio da parte de Deus, mostra incredulidade porque ele não confiara de fato de que Jesus era o Messias. Quando ele estudava, ele tinha certeza de que aquilo iria acontecer, de que Jesus era o Messias. Mas quando ele vai até Jesus, ele fica com medo de reconhecer Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Sabia o objetivo dessa visita. Jesus sabia o objetivo dessa visita. E no desejo de aprofundar a convicção já existente no espírito do ouvinte, foi diretamente ao ponto. E isso acontece com nós hoje. Hoje, muitas vezes, nós temos algumas dúvidas, nós temos alguns receios, nós temos um pé atrás de nos entregarmos completamente a Cristo, mas nós continuamos indo à igreja, mas não mudamos a nossa vida totalmente. Quando Jesus tem um encontro conosco, ele não vai ficar dando meias voltas, ele vai direto ao ponto. E foi assim que Jesus agiu com Nicodemos. Nicodemos fora ter com o Senhor pensando em entrar com ele em discussão, mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. É necessário que recebas nova vida de cima, antes de ser possível apreciar as coisas celestiais. Então Jesus foi direto ao ponto. Feliz sábado a todos que estão entrando agora. Então Jesus foi direto ao ponto. Nós precisamos nascer de novo. E isso é a base de todo o plano da salvação. E Jesus estava agora revelando a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Para herdarmos a salvação, precisamos nascer de novo, não só da água, mas do Espírito. Então, Jesus apresenta o plano da salvação para Nicodemos, e esse plano vem se mostrando para nós fiel e verdadeiro desde João. Boa tarde, feliz sábado a todos. O chat não está muito bom aqui para mim, não estou conseguindo ver direito. Aqui, agora ficou um pouquinho melhor. Vamos continuar. Precisamos nascer de novo. Precisamos nascer da água e do Espírito. Essa foi a mensagem que Jesus levou a Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Todavia, a prescrutadora mensagem do Batista, João Batista, deixara nele operar a convicção do pecado. Fariseu estrito, orgulhava-se de suas boas obras, era largamente estimado por sua beneficência e liberalidade na manutenção do serviço do templo, e sentia-se certo do favor de Deus. Ficou assustado ante a ideia de um reino demasiado puro para ele ver em seu estado atual. Então agora, quando Jesus apresenta que ele precisa nascer de novo, que ele precisa ter uma nova vida, ser uma nova criatura, ele põe um pé atrás. E aqui está uma mensagem para nós, principalmente nós, conhecedores da verdade, adventistas do sétimo dia. Não adianta eu achar que as minhas obras, eu guardo a lei, eu fiz a reforma de saúde, eu vivo no campo, essas coisas não vão me salvar. Quem salva é Cristo. Essas coisas são importantes, sim, são uma parte da minha caminhada cristã, principalmente eu que estou preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Mas essas coisas não me salvam. Essas coisas não irão me salvar. E para Nicodemos falar para ele que a vida dele como fariseu estrito, como uma pessoa que guardava a lei completamente desde sua infância, que tinha uma alta influência dentro da sociedade, falar para ele que as obras dele não salvavam, que ele era impuro, era algo totalmente novo e temeroso, porque os judeus tinham confiança em si mesmos. Eu vou alcançar a salvação por mim. E muitos de nós acreditamos que a placa da igreja vai trazer a salvação. Não vai. Devemos nascer de novo, nos entregar completamente e fazer sim todas as reformas e tudo aquilo que Deus nos pede. Mas devemos primeiramente nascer de novo, porque se as minhas obras não acompanham o novo nascimento, elas não valem de nada. Em virtude de seu nascimento como israelita, entretanto, considerava-se seguro de um lugar no reino de Deus. E não é assim que muitos de nós nasci num berço adventista, sou adventista desde criança.
Meus pais eram adventistas, meus avós eram adventistas, estamos todos salvos. Essa falsa segurança de que eu estar frequentando a igreja me salva. Se não houver um novo nascimento verdadeiro, isso não vai salvar ninguém. Achava não precisar de nenhuma mudança. Daí sua surpresa ante as palavras do Salvador. Ficou irritado por sua íntima aplicação a si próprio. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo dos pesquisadores da verdade. Então, isso acontece comigo e com você. Quando nós buscamos cada vez mais, quando nós estudamos cada vez mais, nós vemos cada vez mais que precisamos de mudança. Cada vez mais eu preciso mudar. E se eu não mudo, é o meu orgulho lutando contra o meu desejo de me aproximar do Salvador. Eu quero a salvação, eu almejo a salvação, eu sei que preciso mudar, mas quando eu olho, o meu orgulho, o meu ego, as minhas raízes neste mundo me tendem a me afastar da salvação, me afastar de Deus. Colhido de improviso, respondeu a Cristo em palavras plenas de ironia. Como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, muitas vezes eu e você debochamos, colocamos ironia na palavra. Nos afastamos de Deus, querendo colocar empecilhos para que a obra transformadora de Jesus realmente faça a obra em mim. Como muitos outros, quando uma incisiva verdade lhes fere a consciência, revela o fato de que o homem natural não recebe as coisas que são do Espírito de Deus. Não há nele nada que corresponda às coisas espirituais, pois essas se discernem espiritualmente. No homem que nasceu aqui na carne, não há nada que provém da parte de Deus. Eu só quero o distanciamento de Deus com a minha natureza carnal. Mas a partir do momento que eu encontro a Cristo, tem um choque ali. E eu tenho que abrir a mão do eu, abrir mão da minha vontade e fazer toda a vontade de Deus. Mas o Salvador não enfrentou argumento com argumento. Ou seja, Jesus não começou a querer debater e ficar dando respostas para ele. Erguendo a mão em solene e calma dignidade, acentuou a verdade com mais firmeza. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Novamente Jesus aqui afirmando, se você não nascer de novo, você não vai poder ser salvo. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, não vai haver salvação para você. Não importa que você nasceu na igreja, não importa que você está sendo a vida inteira na igreja, não importa que você já deu muitos estudos bíblicos, já levou muitas pessoas a Cristo, participou e levou pessoas ao batismo. Não importa nada disso se não houver um novo nascimento. Nicodemo sabia que Jesus se referia ao batismo da água e à renovação da mente pelo Espírito de Deus. Ficou convencido de achar-se na presença daquele que João Batista predissera. Agora, Nicodemos entendia que esse de fato era o Cordeiro de Deus que João Batista estava pregando. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Não é porque eu e você estamos hoje aqui nos reunindo, estudando a Bíblia, guardando o sábado, que vamos ser salvos. Não importa o quanto eu tente guardar as coisas por mim mesmo, eu irei falhar, eu irei cair, eu irei tentar fazer o impossível, e o impossível só cabe a Deus. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Esta mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Eu só posso ser salvo quando eu, de fato, deixo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em minha vida, que Ele me transforme, que Ele esmiúce o meu ego, que o meu eu morra, que Cristo nasça em mim e vou andando de glória em glória com Cristo. Não sou eu que me salvo, não as minhas obras, não é aquilo que eu faço, é Cristo que me salva. E tudo aquilo que eu faço de bom não provém de mim, mas sim de Cristo em mim. Como os movimentos do vento,
não se pode explicar, talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma. Isso, porém, não prova não estar ela convertida. Mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no coração. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a mente para Cristo. Nós vamos sendo atraídos para Cristo pouco a pouco. Nós não sabemos quando isso aconteceu, mas nós vamos caminhando pouco a pouco até lá. Estas se podem causar meditando nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a pessoa entrega-se alegremente a Jesus. Isto é chamado por muitos uma conversão repentina. É, no entanto, o resultado de um longo processo da conquista efetuado pelo Espírito de Deus, processo paciente e prolongado. Nós não sabemos de fato quando nós nos convertemos. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo muito da minha vida aqui, porque eu era ateu antes de me converter. E no primeiro estudo bíblico que eu tive, quando a gente estudou, ouvindo a voz de Deus, a Bíblia, eu aceitei. Naquele momento eu já sabia que a Bíblia era a palavra de Deus e eu queria aceitar a Jesus, queria me entregar por completo. Naquele momento foi a conversão que eu sei, mas eu não sei em que momento que Jesus, o Espírito Santo começaram a trabalhar em minha vida, mesmo eu sendo ateu, para que naquele momento eu aceitasse a mensagem e me convertesse. Não foi repentinamente, e não é repentinamente que eu e você somos transformados por Deus. É um processo prolongado, mas num determinado momento nós sentimos aquela virada. Mas nunca é repentino. É o trabalho de uma vida toda de Deus trabalhando em nossas vidas. Se bem que o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos. Assim é a obra do Espírito sobre a pessoa, revelar-se-á em cada ato daquele que lhe experimentou o poder salvador. A conversão é invisível, nós não sabemos o momento, mas a pessoa conversa, produz os frutos. A pessoa conversa, ela é diferente do que era anteriormente. Há uma mudança, não existe uma conversão sem mudança. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas más ações, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. É uma pessoa totalmente mudada. Uma pessoa irada se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa ególatra, uma pessoa cheia de ego, se torna uma pessoa humilde, uma pessoa amorosa, uma pessoa piedosa. A alegria substitui a tristeza, e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a pessoa se entrega a Deus. Então aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, a imagem de Deus. Eu e você podemos ser um novo ser, a imagem de Deus, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, diminuindo o nosso eu, tudo aquilo que é possível a nós, nos afastando e deixando que Cristo faça aquilo que é impossível a nós. É impossivelmente finita compreender a obra da redenção. É um mistério seu mistério excede ao conhecimento humano. Todavia, aquele que passa da morte para a vida percebe que é uma divina realidade. O começo da redenção podemos conhecê-lo aqui, mediante uma experiência pessoal. Seus resultados se estendem através da eternidade. E acho interessante aqui. Amém? Feliz sábado, irmã. Eu acho importante aqui esse ponto aqui. É impossivelmente finita compreender a obra da redenção. E como nós queremos sempre entender cada vez mais. E nós vemos vários louvores que falam assim: eu entendo, eu compreendo. Tem um louvor dos adoradores, se eu não me engano, é do DVD 2. É o 1 ou é o 2? E diz, é o 1. Se eu estou enganando, quase certo é o 1. Ao olhar para a cruz eu entendo o amor. Não, nós não entendemos. É impossível entender o amor. Aqui, ó. É impossivelmente finita compreender a obra da redenção. É impossível entender o amor de Deus.
mas ainda assim nós sentimos e ele faz a diferença em nossas vidas aqui. E os resultados nós veremos e vão ser estendidos por toda a eternidade. Conquanto Jesus falava, alguns raios da verdade penetravam o espírito do príncipe, o príncipe Nicodemos. A esternecedora, subjugante influência do Espírito Santo impressionou-lhe o coração. Todavia não compreendeu plenamente as palavras do Salvador. Não ficou tão impressionado com a necessidade de um novo nascimento, como acerca da maneira de que havia de realizar. Ou seja, ele não sabia, não estava tão impressionado que ele tinha que ter um nascimento, mas como ter um novo nascimento. E é interessante aqui que quando Jesus falava, os raios da verdade penetravam o espírito de Nicodemos. Quando nós lemos a palavra, quando nós estamos estudando de alguma forma, seja aqui num vídeo, seja lendo a Bíblia, seja lendo Espírito de Profecia, sendo ouvindo um áudio, quando nós estamos estudando a palavra, quando estamos buscando a verdade, raios de verdade vão entrando em nosso espírito. E esses raios são como sementes sendo plantadas em nós, cada vez mais nos aproximando de Deus, cada vez mais prontas a brotar em um determinado momento, quando nós acharmos que é de repente, brota a luz, brota a transformação em nós, as pessoas conseguem ver isso, mas são sementes que foram plantadas ao longo do ano, ao longo de uma vida. Indubitavelmente, uma pessoa a quem era confiada a instrução religiosa do povo não devia ser ignorante de verdades de tanta importância. Isso daí era uma coisa terrível para Nicodemos. Como que eu, que sou responsável pela educação, membro do Sinédrio, sou responsável por ajudar as pessoas a compreender as verdades bíblicas, não conheço isso, que é básico. Uma conversão é básico em qualquer religião. Suas palavras encerravam a lição de que, em lugar de sentir-se irado com as positivas palavras da verdade, Nicodemos deveria ter de si mesmo opinião muito humilde, em vista de sua ignorância espiritual. Não obstante, Cristo falava tão solene dignidade, e tanto o olhar como a inflexão da voz exprimiam tão sincero amor que Nicodemos não se ofendeu ao compreender sua humilhante condição. Nicodemos agora ele reconhece que ele está numa condição humilhante, terrível, de não conhecer. É como se Nicodemos fosse um pastor e aí ele encontra com Jesus e ele descobre que não conhece nada. É exatamente isso. E é exatamente isso comigo e com você, mesmo buscando cada vez mais, mesmo estudando cada vez mais. Nunca teremos o conhecimento pleno de Cristo. Nunca teremos total conhecimento, sempre seremos ignorantes em algum ponto, mas a verdade vai se revelando cada dia mais, com base no estudo, com base em reconhecer nossa humildade de que eu não conheço, eu preciso aprender mais, e o Espírito Santo vai nos revelando cada vez mais, para que assim possamos crescendo de glória em glória cada dia mais, até a eternidade. Se Nicodemos não podia receber os ensinos de Cristo, que ilustravam a obra da graça no coração, como entender a natureza do seu glorioso reino celestial? Não discernindo a natureza da obra de Cristo na terra, não poderia compreender a sua obra no céu. E aqui é uma lição para nós, devemos compreender a vida de Cristo aqui, devemos estudar a vida de Cristo aqui, por isso que o desejar de todas as nações, os 4 evangelhos são tão importantes para compreendermos toda a obra que Cristo fez aqui nessa terra, para que possamos desmembrar a obra que Cristo está fazendo no céu, e aqui ele já está findando essa obra no céu, para vir nos resgatar desse mundo. Então devemos estudar e compreender a vida de Cristo sim. Os judeus que Jesus expulsara do templo pretendiam ser filhos de Abraão, mas fugiram da presença do Salvador, porque não podiam suportar a glória de Deus que nele se manifestava. Revelaram, assim, não se achar pela graça de Deus habilitados a participar dos sagrados cultos no templo. Eram zelosos em manter uma aparência de piedade, mas negligenciavam a santidade do coração. E nós temos de tomar muito cuidado com isso, porque
Muitas vezes nós temos essa falsa aparência de piedade. Eu vou para a igreja, vou na igreja no sábado, na quarta, no domingo, quando tem semana de oração eu vou, mas são apenas rotinas. Não é uma conversão verdadeira, não é uma entrega verdadeira. Quando eu estou em casa eu sou aquele monstro que ninguém reconhece. Quando eu estou em casa eu não leio a Bíblia, eu não sei de nada. Não busco um relacionamento com Deus. Nunca iremos compreender o amor de Cristo na cruz. Suficiente é o amor de Deus por nós. Amém. É exatamente isso. Então, não importa o que eu faça, não importa o quanto eu vou para a igreja, não importa o quanto eu vou aos cultos, a minha frequência, se não houver um novo nascimento, eu estou perdido. Se não houver uma conversão genuína, se eu não buscar a Deus todos os dias, não é porque agora eu fui convertido, eu mudei e eu paro ali, eu devo continuar buscando, porque a partir do momento que eu saio da presença de Deus, eu estou novamente em trevas. E aqueles homens, aqueles sacerdotes que estavam no templo, que correram de Deus, eles sabiam que estavam em trevas. Quando Jesus deixou manifestar um pouco da glória de Deus, eles correram, porque eles tinham uma falsa aparência de piedade, não eram pessoas verdadeiramente convertidas. Ao passo que eram zelosos defensores da letra da lei, violavam-lhe constantemente o espírito. A letra da lei era fácil. Agora, quando chegava ali no templo, que a gente viu ontem, quando a gente fez o resumo do capítulo 16, que as pessoas iam lá, eram pobres, não tinham dinheiro para sacrifício, eles tentavam extorquir ao máximo as pessoas. E quem não tinha dinheiro ficava sem fazer o sacrifício. Eles nem ensinavam qual era o objetivo do sacrifício. Não compreendiam que era ali, era só um rito. Era só como mais uma santa ceia. Vou na igreja, tomo uma santa ceia e não sei o porquê daquilo. Então, eles faziam tudo errado, mas se achavam que eram dignos porque cumpriam a letra da lei. Sua grande necessidade era aquela mesma mudança que Cristo estivera explicando a Nicodemos. Um novo nascimento moral, uma limpeza do pecado e a renovação do conhecimento e da santidade. Eu e você precisamos de um novo nascimento moral, uma limpeza dos pecados e a renovação do conhecimento e da santidade. Todos os dias devemos ter um novo nascimento. Todos os dias devemos ser batizados pelo Espírito. Todos os dias. E no dia que eu não for, no dia que eu não buscar a Deus, no dia que eu me afastar de Deus, eu estou negligenciando isso, eu estou correndo um risco de perder a minha salvação, porque eu me afastei daquele que me dá a salvação. Nicodemos ler estas passagens com o espírito obscurecido, agora, porém, começava a compreender-lhes a significação. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava à vida exterior, não podia habilitar homem algum a entrar no reino de Deus. A letra da lei não salva. A lei não salva. Quem salva é Cristo. No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra. Em presença de Cristo, no entanto, sentia que seu coração era impuro, sua vida destituída de santidade. E aqui é um ponto que é até interessante. Para os homens, muitas vezes, eu e você parecermos ser pessoas muito boas. Você não bebe, você não fuma, você não vai para festas, você não sai em noitadas, você não faz nada disso, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa muito boa. Para o homem isso é tudo muito bom. Mas isso não me salva, isso não me habilita a ser um cidadão celeste. O que me habilita a ser um cidadão celeste é um novo nascimento em Cristo. A morte do eu para que Cristo viva em mim. E Nicodemos estava começando a compreender isso. Jesus estava falando e Nicodemos começou a compreender. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo ao explicar-lhe o Salvador o que dizia respeito ao novo nascimento. Anelava experimentar essa mudança em si mesmo. E é interessante que sempre que nós ouvimos de Cristo, nos aproximamos de Cristo, quando estamos cada vez mais perto de Cristo, mais nós queremos, mais nós sentimos essa necessidade de transformação, de mudança. Quanto mais você conhece, quanto mais você busca esse amor, mais você percebe que precisa de mudanças. Uma coisa que para outras pessoas não é tão importante assim, para você é muito importante. Tem uma irmã que eu vou estar respondendo a pergunta dela, eu espero essa semana, que ela me perguntou como me aproximar de Deus porque eu estou viciado em séries. Coisas que para o mundo
não tem problema nenhum. Mas ela sentindo já essa necessidade em si, vê que isso é algo mal, que afasta ela de Deus. Então, são coisas que parecem comuns, rotineiras, que nós olhamos e falamos, isso não está certo, isso não está bom, eu preciso mudar isso, eu preciso que Cristo nasça em mim, me mate e que eu nasça em Cristo. Cristo nasce em mim para que essas mudanças sejam feitas em minha vida. O símbolo da serpente levantada tornou-lhe clara a missão do Salvador. Quando o povo de Israel estava perecendo da picada das serpentes ardentes, Deus instruiu a Moisés para fazer uma serpente de metal e colocá-la no alto, em meio da congregação. Fora então anunciado no acampamento que todos os que olhassem para a serpente viveriam. Bem sabia o povo que em si mesma não possuía ela poder algum para os ajudar. Claro que uma estátua de uma serpente pendurada não tinha poder nenhum para salvá-los, e o povo sabia disso. Era o símbolo de Cristo, como a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras era erguida para a cura deles, assim alguém nascido em semelhança à carne do pecado havia de lhe ser redentor. Da mesma forma que Moisés ergueu uma serpente de bronze, que eles olhavam e eram curados, alguém como nós deveria vir aqui e ser pendurado num madeiro para nos dar a redenção. Muitos dos israelitas olhavam o serviço sacrificial como possuindo em si mesmo virtude para os libertar do pecado. Alguns, de fato, achavam que matar um cordeirinho ali estava os libertando do pecado, quando isso era apenas um símbolo para apontar a Cristo. Devemos ter cuidado com os símbolos, achando que o que eu faço aqui é capaz de me dar salvação. Eles entendiam que por eles mesmos, matando o cordeiro, eles estavam se salvando, se redimindo, quando na verdade aquilo ali não tinha valor nenhum se excluísse a pessoa de Cristo. Deus lhe desejava ensinar que esse serviço não tinha mais valor do que aquela serpente de metal. Visava a dirigir-lhes o Espírito para o Salvador, fosse para a cura de suas feridas, fosse para o perdão dos pecados. Não podiam fazer por si mesmo coisa alguma senão mostrar sua fé no dom de Deus. Cumpria-lhes olhar e viver. O que eu e você temos de fazer para sermos salvos? Olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo. Ele pagou aquilo que eu não poderia pagar, os meus pecados. Ele me salvou na cruz e assim eu e você podemos ser salvos. Os que haviam sido mordidos pelas serpentes podiam haver demorado a olhar, poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo metálico, poderiam haver pedido uma explicação científica. Nenhuma explicação lhes era dada, porém, deviam aceitar a palavra de Deus lhes dirigida através de Moisés. Recusar-se a olhar era a morte. Recusar a olhar para Cristo é a morte. Não tem que ter uma explicação científica, não tem que ter uma explicação mirabolante. Cristo é vida. Eu olho para Cristo e tenho vida em Cristo. Eu aceito a Cristo. Eu permito que Ele viva em mim. Eu procuro nascer todos os dias novamente para Cristo. Morrer o eu e que Cristo vive em mim. E isso é a experiência da salvação. Só assim que eu tenho salvação. Não é por meio de debates e discussões que a mente é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e levou-a consigo. Examinou as Escrituras de maneira nova, não para discussão em uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Começou a ver o reino de Deus ao submeter-se à direção do Espírito Santo. Devemos ter o conhecimento bíblico, não para debater, não mostrar que a minha igreja é melhor do que a sua, não para encontrar defeitos e falhas. Devemos ter uma comunhão com Cristo, buscar a palavra para que a transformação seja feita em minha vida, não para mostrar o meu conhecimento, não para debater, não para discutir. E a gente vê muito disso hoje, inclusive dentro da igreja, mas recentemente parece que está tomando maior forma, principalmente quando a gente fala de música. Eu sou meio desligado das redes sociais, mas minha esposa me falou que um tempo atrás, 2 pastores grandes, conhecidos da nossa igreja, estavam discutindo por causa de música.
uma música que parecia um samba ou um pagode, alguma coisa assim que foi feita por um grupo e um pastor da nossa igreja defendeu e o outro criticou. E agora, mais recentemente, um irmão postou aí, um pastor do NASP Engenheiro Coelho postou, fez uma publicação, algum artigo falando sobre o novinário, como a adoração está morta, e alguns músicos defendendo, e alguns músicos criticando, e está sempre essa briga, essa discussão dentro da igreja, dentro das pessoas, focando em discussões e ter conhecimentos teóricos, mas na verdade o que precisamos almejar e buscar é um novo conhecimento, não ficar discutindo com coisas infundadas. Nós vamos estudar isso amanhã, Desejados de Todas as Nações, capítulo 18, falando sobre essa questão de conhecimento, de discussões, de egos. Desculpa os irmãos, já mais de meia hora falando, já começa a dar sede. Milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada a Nicodemos, mediante a serpente levantada, confiam em sua obediência à lei de Deus para se recomendarem a seu favor. Quando são solicitados a olhar a Jesus e a crer que Ele os salva, apenas pela sua graça exclamam: como pode isso? Perguntas nesse intuito de como pode olhar para a cruz e vou ser salvo? Como pode Jesus ali vai me salvar? Como pode se Ele morreu? Buscam conhecimentos que não são necessários, buscam explicações que não precisam ser explicadas. É algo inexplicável, é um milagre. A vinda de Jesus aqui foi um milagre, fora os milagres que Ele fez. A segunda vinda vai ser o maior milagre de Cristo. Então, não precisamos ter e querer explicar as coisas. Não tem explicação para um paralítico de 38 anos, já há 38 anos, levantar, tomar o seu leito e andar. Não há explicação para um cego voltar a ver através da palavra de um homem. Milagre é milagre. Milagre não se explica, se aceita. Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo que se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. E nem sequer nos podemos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. Eu não posso me arrepender sem que Deus esteja atuando em minha vida. O perdão é a obra de Deus em minha vida. O arrependimento é a obra de Deus em minha vida. O arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o perdão. Cristo me dá o arrependimento e ao mesmo tempo me dá o perdão. Tudo aquilo que é bom provém de Deus. Como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem. A todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente, pode olhar e viver. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Deus. O coração, o espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. É importante isso. Os frutos bons que nascem em mim provêm de Deus. A imagem de Deus vem até mim, é impressa em mim quando eu aceito a Cristo, quando eu vou aos pés da cruz, porque aquela luz da cruz me atrai, eu vou aos pés da cruz e ela faz toda a transformação em mim. A cruz faz toda a transformação em mim. Cristo faz toda a transformação em mim. Tudo aquilo que eu não consigo fazer, é Deus que faz em mim. Na entrevista com Nicodemos, Jesus desdobrou o plano da salvação, a sua missão no mundo. Em nenhum dos seus
posterior discurso explicou tão plenamente, passo por passo, a obra necessária ao coração de todo aquele que quisesse herdar o reino de Deus. No próprio início de seu ministério, abriu a verdade a um membro do Sinédrio, ao espírito mais apto a receber e a um designado mestre do povo. Os guias de Israel, porém, não receberam de bom grado a luz. Nicodemos ocultou a verdade no coração, e por 3 anos pouco foi aparentemente o fruto. Lembra? A conversão parece que é de repente, mas não é. O fruto foi plantado no coração de Nicodemos e foi amadurecendo, germinando, até o momento que ele deu frutos, nasceu. Muitas pessoas acharam que foi de repente a conversão de Nicodemos, mas foi uma semente plantada por Cristo no início do ministério. E assim comigo e com você, quando nós buscamos a palavra, vamos alimentando essa semente, uma terra boa, para que no momento certo Deus a faça brotar. Isso se já não está brotando, se já não vemos frutos. Durante algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Cristo, mas observava-lhe a vida e ponderava-lhe os ensinos. Repetidamente no conselho do Sinédrio, frustrou os planos dos sacerdotes para o destruir. Ou seja, Nicodemos era um convertido às escondidas, vamos dizer assim. Ele não tinha aceito a conversão completamente, não tinha se convertido completamente. Ele viu a Cristo, ele entendeu quem Cristo era, mas ele ficou com medo de tomar uma posição ao lado de Cristo. E muitas vezes nós conhecemos a Cristo, vemos que Cristo é o nosso Salvador, nosso Redentor, mas ficamos com o pé atrás e não entregamos a nossa vida de fato a Cristo. Ficamos ali meio com medo, na surdina, falamos um pouquinho de Jesus ali, defendemos Jesus ali, mas não nos entregamos completamente. As pessoas não sabem que eu e você somos convertidos de fato, e isso precisa mudar. Quando, afinal, Jesus foi erguido na cruz, Nicodemos relembrou o ensino no Olivete. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A luz daquela secreta entrevista iluminou a cruz do Calvário, e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Para a gente finalizar, hoje um parágrafo, já estamos quase já 1 hora juntos, se não for... Não, quase 1 hora, a gente começou 2:50. Vamos encerrar. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira, ou seja, agora, aquele que estava às escondidas, aquele que não estava tão claramente convertido, que defendia a Cristo, mas sem convicção de mostrar que ele aceitava Jesus como Salvador, aquele que estava ali, mais ou menos, quando os discípulos correram escondidos, ele tomou a dianteira do ministério. Espera aí, temos que fazer agora a obra de fato. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado que fosse extirpada com a morte de Cristo. Ali os líderes religiosos esperavam que a morte de Cristo seria a destruição da igreja, a destruição do cristianismo, a destruição de tudo aquilo que Cristo estava fazendo. Mas na verdade, tomou mais força. Nicodemos usou todo o dinheiro que tinha, todos os seus recursos para levar o evangelho. E assim eu e você devemos hoje, preparando o mundo para a segunda vinda, empregar sim tudo aquilo que podemos para levar cada vez mais a mensagem a esse mundo que está perecendo. Há muitas pessoas que precisam conhecer Jesus, que nós conhecem, e eu e você temos, assim como Nicodemos, levar essa mensagem com todo o nosso esforço, com os nossos talentos. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Aquele que estava sempre com medo quando Jesus estava vivo, quando mais precisou, ele esteve ali na frente. Agora ele mostrou a fé firme como a rocha. E eu e você havemos de enfrentar tempos muito difíceis que estão por vir. Essa pandemia não foi nada perto do que está por vir. E devemos estar firmes como a rocha em Cristo para suportar isso e para animar a igreja, os nossos irmãos,
para prepararmos sim o caminho para a segunda vinda, que já está próxima cada vez mais. E quanto mais estivermos, mais difíceis serão as coisas aqui. Precisamos eu e você, de fato, termos essa atitude de Nicodemos, de sermos firmes como a rocha. Não copiar a atitude de ficar com medo na surdina, mas a todo instante, firmes como uma rocha, tomando posição ao lado de Cristo. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Agora os membros do Sinédrio agora desdenhavam e perseguiam Nicodemos pela atitude dele. Tornou-se pobre em bens deste mundo, todavia não vacilou na fé e tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Se você está aqui, em algum momento Jesus teve um encontro com você, em algum momento a semente foi plantada. Não deixemos nós, eu e você, que essa semente que foi plantada morra. Ela já teve início. E agora devemos alimentar, vamos regar, vamos adubar essa terra para que possamos sim dar bons frutos aqui. Jesus está voltando e cabe a mim e a você preparar o caminho para que Jesus retorne o mais breve possível. Já passou o tempo já de ficarmos brincando de ser cristãos. É o momento de eu e você nos convertermos de fato, fazermos as mudanças que temos que fazer, as reformas que temos de fazer, entregar nossas vidas a Deus de fato, fazendo tudo aquilo que nós podemos, para que Deus faça aquilo que nós não podemos, fazermos o impossível para que Deus faça o impossível. O perdão é a chave de duas portas, abre a porta do céu e fecha a porta do inferno. Amém, irmão? Exatamente isso. Jesus já abriu a porta do céu para nós. O caminho está aberto. A semente já foi plantada em nosso coração. Cabe a nós abandonarmos todas as raízes desse mundo, cortar as raízes que nós temos nesse mundo e caminharmos na estrada do céu. A porta já foi aberta, a semente já foi plantada. E cabe a eu e você fazermos a vontade de Deus. Queria desejar um feliz sábado a todos os irmãos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para fazermos uma oração e encerrarmos esse estudo. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor, um estudo completo da vida de Nicodemos e podemos tirar lições valiosas aqui, Senhor amado. Que o Senhor, Pai, nos ajude, que possamos de fato fazer essa semente germinada em nosso coração, brotar, dar bons frutos, que possamos, Senhor, verdadeiramente termos um novo nascimento, entregarmos a nossa vida por completo a Cristo, não confiarmos nas obras que podemos fazer, mas confiarmos que ao olhar para a cruz, o nosso Salvador pode e irá nos salvar, confiando que Ele irá fazer toda a obra de transformação em nossas vidas, porque nós, por nós mesmos, não podemos nada, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, forças durante a caminhada, pedimos um bom restante de sábado na Tua presença, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus.